Muito bem, estamos de volta, donos da bola aqui até 1h39. Pessoal, e não é que o Gilvão apareceu? O presidente, a gente falou aqui, no dia que o Daniel Nepomuceno foi até Itatiaia, até depois tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de lá, não é uma crítica à Rádio Itatiaia por ter conseguido a entrevista, nada disso. É porque ele pode ir na Itatiaia quantas vezes ele quiser, é um direito dele da rádio convidar. A gente que também convida às vezes, consegue algumas exclusivas, é difícil, mas consegue. Mas tem umas coisas que são importantes também aparecerem numa coletiva e tal, ou darem uma coletiva para que outras perguntas sejam feitas e tal, embora... né, muitas perguntas tenham sido feitas ontem. Agora, ele foi até a Rádio Itatiaia, mérito, claro. Agora, o dirigente, ele tem que falar com todo mundo. Claro, claro. Então, ele foi até a Rádio Itatiaia, a gente vai tratar de alguns assuntos, né, que ele, inclusive, respondeu algumas perguntas ontem lá e tal. Vamos tratar disso ao longo do programa aqui hoje. Então, fique atento. E daqui a pouco também dessa falta de coletividade que há também lá no Atlético, entre departamento médico e treinador e tal. Aliás, só para começar, sobre essa questão da entrevista sobre a multa rescisória do Mano, o presidente Gilvante Pinho Tavares disse ontem, abre aspas aí, ó, foi tratado muito bem da outra vez, e quando ele nos procurou para revelar a proposta que recebeu da China, disse que a gente não poderia segurá-lo, porque aqueles valores eram altos. Eu avisei que o Cruzeiro perdoaria parte da multa rescisória, mas que ele voltaria rápido e seria reintegrado ao clube, quando ele foi demitido da China, claro. Ele recusou propostas de vários clubes para voltar ao Cruzeiro e mostrou que é grato ao clube. Fecha aspas. Declaração, então, do presidente Gilvante Pinho Tavares. Não podemos aqui, e é importante que seja dito, que nós não somos oportunistas de esperar um momento ruim do clube para criticar, porque o Atlético não vive um momento ruim, a gente tem críticas aqui ao Atlético, então não é oportunismo, mas são coisas que devem ser discutidas. Eduardo, sobre essa primeira declaração de perdão de parte da multa, o que não foi divulgado na oportunidade, né, o que nós divulgamos aqui é que o Cruzeiro recebeu a multa integral para liberar o Mano. E ontem ele disse que perdoou parte da multa e disse que, bom, numa oportunidade próxima, caso ela aconteça, você volta ao clube e tal. O que você pensa disso? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço, pessoal que está nos assistindo. É complicado, né? Porque é dinheiro do clube. Aí você perdoa a multa de um treinador. A gente está falando de um assunto antigo, que é da saída, mas que foi falado veio à tona ontem, né? Então, por isso que está quente o assunto. Mas o treinador, quando sai, ele perdoa a multa do clube? O Paulo Bento perdoou alguma multa que o Cruzeiro tinha que pagar? Não, ele paga só 80%. Cai um isopor aqui atrás. O Marcelo Oliveira, quando foi mandado embora, perdoou alguma multa? Não, ficou recebendo até o final do contrato. O Luxemburgo ficou recebendo até o final do contrato. O Paulo Bento ficou recebendo até quando arrumou outro clube, que ainda bem que ele arrumou outro clube muito rápido, porque a multa era muito alta. Então, para mim, é estranho o clube perdoar multa com o treinador quando esse sai. E quando você voltar, as portas estão abertas, isso tudo bem, ok, mas não tinha garantia nenhuma dele ter saído da China em 6 meses e de ter voltado para o Cruzeiro. Ele poderia estar lá ainda e quando voltar o Cruzeiro está com um bom treinador e voltar para outro clube e nunca mais trabalhar no Cruzeiro. Então esse negócio, nós perdoamos porque quando ele saísse, ele voltaria, as portas estavam abertas. Achei infeliz e eu acho que o clube não tem que perdoar a dívida e multa de treinador, não. Porque treinador não perdoa de clube. Perdoa. Na hora de treinador, de jogador, tem jogador aí cobrando hora extra por causa de concentração. O Léo Moura entrou na justiça contra o Flamengo cobrando adicional noturno por causa de concentração. Todo clube no Brasil concentra. Vai liberar de madrugada para não ter adicional noturno? Então, jogador, treinador, ninguém perdoa o clube na hora de multa ou de entrar na justiça. Mas clube vai ser benevolente com o treinador? Cada uma que a gente ouve que eu vou te contar. Viu? Cadu Doné, boa tarde. Sobre o tema discutido aqui, sobre essas declarações ou parte delas do presidente Gilvan. Boa tarde. Boa tarde. Eu também acho, assim como o Pansy, que não deveria ter perdoado a multa e acho que tem um detalhe a mais, além do que ele falou, para não ficar repetindo a mesma coisa. Naquele momento em que o Mano saía, todo mundo falava que quem pagaria a multa seria o clube chinês, né? Não seria o Mano Menezes.
E esses clubes têm tanto dinheiro, eles tiram, não necessariamente os clubes, né, mas seus donos... Não, mas o próprio presidente, na oportunidade, disse que seria o próprio Mano. Ele falou que era pagaria com parte dos salários. Mas muita gente falava que quem pagaria seria o clube chinês. E assim, o Mano Menezes foi para receber tanto dinheiro, os clubes lá têm tanto dinheiro, que dava para... Né, é quase que como se o clube ficasse com uma sensação de que os clubes aqui fossem bobos, sabe? Porque eles chegam, conseguem levar o cara por um salário muito alto, você sabe que eles têm o dinheiro. O próprio Mano poderia ter negociado isso com o clube, né? Falar, olha, vocês já estão me dando 2 milhões e tantos de salário por mês, gente. Né? O que seria aquele valor da multa? Né? 4, 5 meses de salário do Mano, nem isso. Sendo que a ideia inicial era ele ficar muito mais tempo lá. Ele veio antes porque não deu certo. Mas o projeto era que eles gastariam com o Mano muito mais do que a multa, né? O salário dele, mensal, em termos proporcionais, é muito mais alto do que a multa. Então, se fosse o Mano, se fosse o clube, eu acho que o fato de o clube ter tanto dinheiro e fazer uma proposta tão alta em termos de salário para o Mano Menezes, torna a situação um pouco pior, assim, porque você sabe que tem muito dinheiro envolvido, você sabe que tem de onde o dinheiro vir. Não é uma situação que é uma negociação pequena, o pessoal sem condição de pagar. Então, eu acho que está uma situação assim, e aí, a gente oferece maior grana para o técnico lá, paga muito mais que eles, mas na hora de pagar o clube, a gente não, sempre e dá se o Cruzeiro virasse para o Mano e falasse, não, vamos fazer diferente, você vai pagar a sua multa integral, mas você não precisa pagar tudo agora não. Você desconta $100 mil do seu salário por mês e vai pagando por mês. Você acha que o Mano ia falar e fazer isso? Não ia, nunca. Não ia. Deixa eu partir para o Twitter assim, aqui, o próprio treinador negocia com o clube, às vezes. O Twitter aqui do lá. Lucas Pereira. Por ser fim de mandato, vocês acham que o Gilvan vai se esforçar para montar um Cruzeiro forte, competitivo em 2017? Bom, sobre essa mensagem do Lucas, a gente emenda aqui num outro trecho da entrevista do presidente Gilvan de Pinto Tavares à Rádio Itatiaia ontem. Abre aspas aí, olha o que ele diz, Dimara, você comenta. Trouxemos reforços para o segundo semestre que trouxeram alento à torcida. Nunca tive receio de o Cruzeiro passar pelo mesmo que houve em 2011, quando o time escapou do rebaixamento, naturalmente na última rodada e tal, ao golear principalmente o Atlético por 6-1. Tem um time muito mais credenciado para permanecer na Série A. Acompanho só futebol na TV. Não vejo condição de o Cruzeiro estar atrás de determinados times no Brasileiro. E os jogadores estão no espírito de não cair. Dimara, os jogadores estão no espírito de não cair. Ele disse que fez contratações que trouxeram alento e que não acredita na queda do Cruzeiro. O que você pensa dessas declarações do presidente Gilvan de Pinto Tavares? Boa tarde para todos. Acho que é arriscar demais, né? Acho que em todos os sentidos dessa declaração dele. Primeiro que ele trouxe os jogadores que deram alento na reta final, quando a coisa já tinha degringolado. Né? Foi meio que tapar buraco com situações que não estavam dando certo. Essa história de eu acompanho pela TV e eu vejo muitas equipes em que a gente também vê, só que a realidade que a gente está vendo em campo não é bem essa. Né? O Cruzeiro sobe e desce muito próximo da zona de rebaixamento. E acho que quando você entra no campeonato, você entra com a possibilidade de ser campeão, com a possibilidade de ficar no meio da tabela e com a possibilidade de cair também. Todas essas circunstâncias, elas precisam ser avaliadas. E sabe o que mais me assusta? É que a impressão que dá é que nem quem está ao redor dele falou para ele a verdade do que estava acontecendo, ou do que poderia acontecer. Né? Quem assessora? Quem fala? Quem é que está ali que diz para ele que de jeito nenhum o Cruzeiro não tem um time que pode cair? Que garante ele a isso num campeonato que é tão complicado como é o Campeonato Brasileiro? Com tantas nuances que você pode passar na temporada, de contusões, de cartões, de saídas, de troca de treinadores, como aconteceu. Então a impressão que você fica é que o dirigente maior de um clube entrou numa competição, a gente está falando especificamente do caso brasileiro, porque o comentário dele foi em cima disso, entrou numa competição sem entender direito qual era o processo, sendo que ele já foi bicampeão dessa competição. Então, ele sabe exatamente quais são. E o que mais assusta de toda a entrevista, e eu também tive chance de acompanhar, é que o torcedor fica cada vez mais à parte. E aí o torcedor, eu estou incluindo também a imprensa, porque falta demais uma verdade nisso tudo. O que ele disse em relação ao treinador, né, da questão da multa, a gente ouve, Everton, todos os dias. Porque se você pegar quando um jogador é anunciado uma compra de um jogador, eles falam assim, nós temos 70% dele. Aí o dia que eles vendem, eles falam assim, não, nós temos 35%.
35%. Porque aí a gente Já deu aconteceu. 10% para não sei quem, fulano, nós precisamos acertar o salário de não sei quem, vendemos 35%. No final das contas, não tem mais nada. Isso eu não estou falando só do Cruzeiro, estou falando de uma série de circunstâncias. Então, o futebol brasileiro ele precisa ser mais coerente com as coisas. Óbvio, e todo mundo sabe disso, que não é uma entidade pública, é uma entidade privada. Só que você trabalha para o público. Quem te dá o respaldo e a nota final é público. Né? Então, assim, essa transparência que assusta, porque às vezes a gente fica comentando aqui um monte de coisa que já não corresponde mais à verdade. Só para retomar, antes de falar sobre isso que a Edmara falou, para completar aquela história anterior da multa. Eu estou até recuperando algumas notícias da época da saída dele. Em muitas notícias fala-se de um impasse, o clube chinês ser acionado para pagar 7 milhões e não querer pagar. E é exatamente isso que eu quis dizer. Eu acho que é estranho um clube pagar 2,5 por mês, porque tem gente que fala que ele ganhava 2 e tem gente que fala que ele ganhava 2,5 por mês, de salário, que é um negócio muito mais alto. Quem paga 2,5 de salário ou 2 de salário, paga 7 uma vez, né, para tirar. Então, assim, a recusa do clube chinês em pagar, eu acho que deveria soar mal ao Cruzeiro, entendeu? É mais um fator para o Cruzeiro não aceitar negociar. Porque, tipo, vocês estão tirando o cara da gente, pagando uma fortuna. Como que vocês não podem pagar uma multa? Gente, 7 milhões é muito. Eu me lembro que na dinheiro. oportunidade da apresentação do David, do Pedrinho, eu estive até com o Cadu na sede do Cruzeiro, naquela oportunidade, e numa conversa com o presidente Gilvan de Pinho Tavares, ele disse naquela oportunidade, o Mano vai ter que pagar a multa. O Mano vai ter que pagar a multa. Sim. Mas eu me lembro bem dessa história, de que você tem razão, que tinha um impasse. Bom, o clube não quer pagar. E aí o Mano teria que pagar, né? Você pega aí 3 salários, a multa era de 7 milhões de alguma coisa, dinheiro, né? Você pega aí 3 meses de salário e paga a multa aqui e tal. Mas eu também, nesse aspecto, divido a mesma opinião. Não tem uma regra assim, quem vai pagar vai ser o Mano ou o clube. Existe uma Existe dúvida. Uma multa. Existe uma dúvida. O Cruzeiro tinha que receber o dinheiro. Agora, se fosse obrigado a ser o Mano, talvez, eu também não acho que deveria ser benevolente, mas ainda poderia ter um elemento humano ali. Olha, é um profissional que recebeu uma oportunidade, a gente pode negociar. Agora, quando existe a possibilidade de o clube pagar, a reação ia ser assim, mano, fala pro clube pagar lá. Essa questão olha o dinheiro que eles estão te dando, me ajuda aí. Essa questão da multa, é um raciocínio mais ou menos. Essa questão da multa, perto do que foi falado na entrevista, para mim fica pequeno. Esse assunto que a Edmara abordou, que você leu o trecho da entrevista, por exemplo, o Gilvan disse que não entende como que o Cruzeiro está atrás de outras equipes. Presidente, vai me desculpar, mas a hora que eu ouvi essa parte da entrevista, eu me senti um verdadeiro idiota. Claro, porque aqui todo mundo sabe o motivo. Como se eu fosse um trouxa ouvindo uma explicação que não tem pé nem cabeça. É muito fácil de entender porque que o Cruzeiro está atrás de um monte de time. Porque o Cruzeiro que disputou a primeira metade do Campeonato Brasileiro era um Cruzeiro muito ruim. Era um Cruzeiro desorganizado, era um Cruzeiro trocando de treinador, com um treinador que não conhecia o clube, que não conhecia o país. Cheio de jogador muito menor que o clube, jogadores esses que nem aqui estão mais, 70% já foram embora. Todos já vazaram. Para citar poucos nomes, Rafael Silva, que é reserva do Figueirense hoje, Pisano, que é reserva do Santa Cruz, Riascos, que fez o que fez, e entre outros, Douglas Coutinho, que pediu para sair, Sanches Min, que pediu o boné antes. Então, era muito jogador ruim. Então, o Cruzeiro hoje vive essa situação por culpa de erro de vocês, da diretoria, que contrataram muito mal, contrataram como se estivesse contratando para um time mediano e não para um time que tinha acabado de ser campeão brasileiro. É fácil. O Cruzeiro, que disputou metade do Campeonato Brasileiro, terminou em 18º, a metade do Campeonato Brasileiro. Quando vocês contrataram bem jogadores do tamanho do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje ocupa a 8ª, 7ª posição do retorno. Vencendo o Palmeiras amanhã, e dependendo de outros resultados, pode chegar a 5º. Se fosse só turno e retorno, já brigaria por um G4 no retorno. Pega o exemplo contrário. Olha o Corinthians em São Paulo. O Corinthians do Tite, o Corinthians do Elias, o Corinthians de outros bons jogadores que foram embora depois da metade do campeonato, no primeiro turno era G4. O Corinthians desmontou, contratou jogador menor que o clube, treinador que não tem o tamanho do clube. Hoje o Corinthians está na zona de rebaixamento, então o Corinthians fez o caminho inverso. É muito fácil de entender
a posição do Corinthians hoje no campeonato e é muito fácil de entender a posição no Cruzeiro hoje no campeonato. São erros isso aí, né? Pessoal, no retorno, na classificação só do retorno, o Corinthians é o antepenúltimo. Torcedor e eu. Lá em dezembro, quando acabar tudo, o Cruzeiro permaneceu na Série A, pode até beliscar uma Libertadores pela Copa do Brasil sendo campeão, claro que pode, porque o time agora é bom. A gente vai estar aqui. A culpa não foi do Paulo Bento, não foi do David, não foi do Pisano, nem do Sanches. A culpa foi da diretoria do Cruzeiro, que fez um monte de borrosqueira no primeiro semestre de 2016. E outra coisa, que o torcedor precisa entender. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. Não é oportunismo estarmos aqui tratando desse assunto simplesmente porque o Cruzeiro ocupa posição na parte de baixo da tabela. Não. É porque os erros foram constantes, foram frequentes e os erros são da diretoria. Não é ela que planeja para ser campeão. Não é ela que foi lá e contratou aqueles bons jogadores, aquele time espetacular de 2013, que ganhou 13, 14, que jogava. Dificilmente você iria, quando a gente ainda transmitia os jogos, a gente seguia para o Mineirão e falava assim: nossa, esse jogo hoje vai ser cascudo para o Cruzeiro. Dificilmente. Nunca. Cruzeiro entrava em campo e era garantia de vitória. Se tiver tá perdendo por 2, empata, vira. Agora, quem erra o planejamento é a diretoria. Quem está afundando o Corinthians em São Paulo é a diretoria. Quem colocou o Cruzeiro nessa situação é a diretoria. E daqui a pouco, se o time não cai no final do Brasileiro, não percam tempo, torcedores do Cruzeiro, não percam tempo com esse papo de que time grande não cai. Cobrem da diretoria, porque o erro cometido ano passado e esse ano, ele não pode ser cometido ano que vem. Aí vamos à mensagem do amigo aqui, do Lucas Pereira, não é isso que falou aqui? Foi. Final de mandato do Gilvan. Ele vai preparar um time para brigar na cabeça? Será que vocês acreditam nisso? Começa com você, Cadu. Eu acho que o time já está preparado, né? São coisas diferentes. Uma coisa é essa parte de grande fatia aí da temporada foi muito ruim, com muitos erros, como o Pães falou. Agora, mais recentemente, com esses reforços, eu digo que já está preparado assim. Se ele sair sem vender ninguém e sem trazer ninguém, já está um bom time para o ano que vem. Vai ter que contratar menos. O presidente que chegar não vai tentar buscar algum lateral, alguma coisa, mas já vai estar com meio caminho andado, principalmente se o Mano continuar também, né? Porque foi um fator importante no ano passado. Com Sobis, com Robinho, com Ábila, com essa turma que chegou depois, e mais alguns outros, o próprio Edmar, né? O próprio Brian, que não é um grande jogador, mas que chegou depois também, porque o Cruzeiro não tinha nem isso. Né? Pode não ser um grande jogador, mas não tinha nem o Brian lá para fazer lateral esquerda. Então, eu acho que hoje o Cruzeiro tem um bom time. Eu acho que se a colocação for o time que o Cruzeiro tem hoje não condiz com a posição na qual o time se encontra, eu concordo com esse raciocínio. Agora, no sentido mais amplo, não entender por que está nessa posição, aí eu discordo, porque em outro momento do campeonato o time não era tão forte, era um time que poderia dar certo, mas assim, não super certo, mas poderia não estar na zona de rebaixamento, mas corria esse risco. Porque não era um time totalmente confiável, não era um time mas é obrigação dele. É obrigação dele entrar em 2017 para arrebentar a eleição em dezembro. Pois é, isso que eu estou dizendo assim, como o time já... Claro, porque a pergunta do camarada lá... largar para lá. É porque não precisa fazer muita coisa, mesmo se ele meio que largar para lá, porque como ficou desesperado, gente, como ele viu que o negócio estava... Ele teve que agir antes de sair. Né? Ele teve que agir no próprio mandato, senão o Cruzeiro caía. Então trouxe esses jogadores e tal, então o time já deu uma melhorada. Deu sorte do Mano sair, né? Porque acabou ficando com um técnico disponível muito bom. Deu sorte do Corinthians ter problema com o Mano, do Inter ter problema com o Mano, porque foram dois times que poderiam ter contratado o Mano antes. Corinthians que estava arrependido ontem de não ter levado o Mano. E não fizeram isso por bobagens pessoais. Eu só acho que olhar para esse time do Cruzeiro atual, eu gosto muito do trabalho do Mano, gosto muito do Mano. O que também não impossibilita de criticá-lo aqui às vezes, não é isso? Mas independentemente do que o Mano consiga no retorno da competição, eu acho que é muito pouco para a próxima temporada. Vocês me desculpem. O Cruzeiro, se quiser brigar na cabeça, vai ter que melhorar muito para a próxima temporada. Mas a pergunta dele a começar num planejamento digno. Na hora de contratar, olha o que contratou e funcionou na reta final do Brasileiro.
para ter parâmetro para contratar para o ano que vem. Não vem com esse negócio de scout, vamos olhar, acerta 85% dos passos do jogo. Esquece isso, que isso não é suficiente. Usou desse critério e vocês viram no que deu. E é por isso que quando eu falo, eu gosto de falar a diretoria. Eu não aponto para a ninguém. É claro. Como é que você pode dizer que o erro? Como é que você pode dizer que o erro é do Thiago Escuro? Vocês acham que o Thiago Escuro chega lá e fala assim? Sozinho? Ele, o Vicentinho e o Gilvan, contratei, tá aqui. Não, senhor. Presidente, nós temos um jogador aqui, os números são esses, aí o presidente pode vetar ou não. Claro. O Vicentinho pode vetar ou não, dizer não. Para nós não é suficiente. Mas ele tem que assumir que errou. E claro, essa todos declaração, eles. Pois é, mas essa declaração dele dada ontem não existe, não se assume. A declaração é, eu trouxe, pontuei, acho que esse time é melhor que muito que tá aí. O princípio básico para você mudar e fazer diferente é assumir que você errou. Deixa eu dar um salto aqui agora no assunto. Vamos para o outro lado, vamos falar de outro detalhe que vai gerar debate aqui também. O médico do Atlético falou, e o Marcelo Oliveira, por sua vez, falou A, foi para um lado do discurso, e o Marcelo Oliveira falou B, foi para um outro lado, lados opostos. Afinal de contas, quem está certo? Veja aí. Você tem que lembrar que o Luan vem de um longo tempo parado, de uma cirurgia no joelho direito, uma lesão grave, ficou praticamente 2 meses por causa dessa ruptura muscular e ele só está iniciando os trabalhos junto com o grupo. Então, assim, eu tenho certeza que a comissão técnica ainda não vai aproveitá-lo. Já posso te adiantar que assim, está longe de ser um ritmo completamente diferente ainda. Vai depender de mais trabalhos, mais treinos com o grupo, para aí sim ser aproveitado. Nós estamos tentando aqui no Atlético fazer as coisas com mais cuidado até, em função do número de contusões que a gente teve. O Luan está disponível para treinar, mas não fez treinos em Campo Grande intensos, então ele não está convocado para esse jogo, mas tem uma expectativa grande para o próximo, seria lá no Rio de Janeiro, se não, pelo menos para estar junto à delegação e a gente entender que possa ou não aproveitá-lo. Então... Tá faltando aí um almoço entre comissão técnica, um jantar e a turma gosta, inclusive, médico, um almoçozinho e tal. Fazer um jantar, reunir as famílias. E o Luan, doutor? O Luan espera umas 2, 3 semanas para ele entrar tinindo, não ter mais uma contusão, ser constante até o final do campeonato. Não, beleza. Porque às 3 da tarde, o doutor Otaviano, a quem eu mando um grande abraço, que é meu médico também, cuidou muito bem do meu tornozelo. Ele cuida dos atletas. Cuidou muito bem do meu tornozelo. Fala uma coisa, e que é o que eu imaginava também, porque o Luan ficou 10 anos parado por causa de uma cirurgia. Aí ele teve uma lesão, quando voltou, ficou mais 3 anos parado. E aí ele vai jogar daqui a 2 semanas? Eu falei, nossa, mas na hora que ele ia avisar o Marcelo, ele estava cuidando do seu tornozelo. Pois é. Aí o Marcelo, uma hora depois, fala, não, o Luan para quinta não, mas para domingo já pretendemos levar. Então, precisa ter uma conexão. E talvez por isso o Atlético tenha sofrido tanto com contusões, por passar o carro na frente dos bois. Às vezes aí é o conjunto. Cadu, mas com tantas contusões, eu escutei a entrevista do Dr. Otaviano na íntegra, ele falou que os períodos de março, abril e junho, o Atlético ficou além da média. Mas ele explicou por quê? Porque eu não vi na íntegra. Ele não soube explicar o porquê. Ele falou que é uma soma de fatores. Idade de elenco, mudança de comissão técnica... De trabalho. Ele falou essa mudança de comissão técnica, eu não compro essa ideia. Ele não falou que é por causa disso. Ele falou que é uma soma de todas mas eu acho que mudança de comissão técnica nem como um fator auxiliar, não como causa total, mas nem como algo que contribui, pode ser considerado, porque a gente está falando de um nível de excelência, de tanto dinheiro envolvido, de profissionais fixos do clube, que na transição, meu amigo, o cara que está lá fixo tem que falar. A preparação era assim, assado,
errado, então tem que adaptar de forma... Não justifique, isso você não pode não admitir que isso aconteça. Como eu também não admito que isso aconteça. Porque o nível hoje de clube de Série A de Brasil não permite com que isso aconteça, mas parece que aconteceu. Porque foi uma das Foi um dos fatores. E depois o doutor Otaviano explicou que o resto está na média, 25% dos atletas do Brasil voltam de lesão e se machucam novamente, o Atlético está na média, o departamento médico agora tem 4, 5, antes teve 2. Mas, gente, o fato é que você pegar 2016 do Atlético, o Atlético teve um pronto-socorro lá na cidade. Pois mas espera aí, falar que tá dentro da média... Não está, né? Claro que não está. No geral, não está. Claro que não. Gente, no primeiro jogo do Marcelo Oliveira em casa contra o Grêmio, o time tinha quase 10 desfalques. Na época não era por causa de data FIFA, 12 sabe? desfalques. Mais de 10 desfalques e quase todos machucados, poucos suspensos. Na época não tinha 5 da data FIFA igual tem. Porque contra o Corinthians eram 10 mais 5 data FIFA e 5 machucados. Então o time já teve mais ou menos 10 machucados, assim, em vários momentos do campeonato. Então tá acima da média. Em segundo lugar, só para explicar direito essa minha colocação anterior. Tá trocando treinador, né? Quando você diz que a mudança de treinador, de filosofia, contribui para a contusão... Você diz o preparador físico. É quase dizer ali que no momento de transição não houve o diálogo, não houve a conversa de quem saiu com quem ficou para saber o que estava acontecendo e a adaptação... para não haver contusão. É quase que como assim, trocou treinador, preparador físico, sei lá, trocou a comissão completa. Aí fizeram um método, aí se machucou. É porque eu não sabia que anteriormente o método estava esse. E que se eu fizesse... Pô, pelo amor de Deus, você está falando. A gente não está falando... Não, porque fisiologia, secar, profissionais físicos... Deixa eu só dizer, eu tenho só uma coisinha rápida. Eu tenho só uma coisinha rápida para dizer aqui. Muito me assusta, depois da volta do Carlinhos Neves, a casa cair da parte física do Atlético. O Carlinhos Neves era tido, quando estava na China, como o papa da preparação física no Brasil. Eu ouvi isso de um dirigente lá de São Paulo. Sim, sempre foi. Disse, é o papa da preparação física no Brasil. Aí o Atlético vai lá, tira da China, tem como funcionário do clube, aí ele tem um cargo lá, meio que de supervisor, mas... E aí vem o Carlinhos Neves e a casa cai. Quer dizer que você está dizendo que é o Carlinhos Neves? Se ele é o responsável, e se no setor dele tem 200 internados, ele tem que dar uma explicação. Você pega o maior cirurgião cardíaco, acho que fala assim, de cirurgias do coração, do mundo, traz para o seu hospital, que é um hospital de coração, e põe ele como diretor. Põe outro cirurgião. Ele é só diretor. Eu acho que o Panzi falou uma parte importante e um segundo elemento aí. Um segundo elemento nessa questão do Carlinhos Neves, eu acho que é mais um episódio. E aí não é crítica ao Carlinhos em si. Mas ele pode receber crítica. Eu sei que pode, mas você não sabe o que eu vou dizer, calma. Não, mas você disse que não é uma crítica. Não, mas você não sabe o que eu vou dizer, então, eu não vou falar do trabalho dele em si. Eu estou querendo dizer assim, me parece mais um elemento assim, de falta de comunicação do clube. Então, assim, mas ao clube, não sei a quem. Mas porque, qual é o elo, Não, porque ninguém... As pessoas que acompanham o futebol, não estou nem falando de torcedor eventual, que acompanha pouco, estou falando de torcedor assíduo e de jornalista preparado. Jornalista que acompanha. Ninguém até hoje sabe explicar o que o Carlinhos Neves faz exatamente desde que ele voltou ao clube. Então é pior. O que ele faz exatamente? Eu já conversei com uns 4, 5 setoristas sobre isso mais de uma vez, nenhum soube responder. Veículos diferentes, fora do ar, pessoas que são próximas a mim, com quem eu tenho liberdade. Aqui, chama o cara no canto, porque é a nossa pesquisa. O que ele faz? E não estou dizendo que não faz nada, é de simplesmente não saber. Sim. Não entender. Então, esse negócio de gestão, um chefe da preparação física. É claro que é uma crítica a ele, sim. A hora que saiu o Pinhantares, que era o preparador antigo do Agui, a hora que saiu a comissão do Agui... Que muita gente criticou, inclusive, do Marcelo, desde o Sul. Quem tinha que fazer o elo, está acontecendo isso, está aqui a planilha do... É o coordenador técnico, é o Carlinhos Neves. A minha crítica é ao Carlinhos Neves. Mas eu não falei isso agora. Não tem ninguém... Você vai falar agora, inclusive, mas é só para dizer uma coisa. Não tem ninguém aqui dizendo que o problema é esse. Não, nós estamos questionando o porquê do problema. E quem tem que falar sobre isso, na nossa opinião, pelo menos a minha, é o Carlinhos Neves. O presidente, para dizer, você contratou o Carlinhos Neves, cara, para cuidar de um departamento. E o seu departamento, que é o do Carlinhos Neves, é o que gera o maior número de movimentação.
que impede os jogadores de irem para campo. O problema é a preparação física. O problema está liberando o jogador antes do período que tem que ser liberado. Alguém tem que dizer sobre isso. Eu acho que o Carlinhos Neves, pela pompa que tem, e ninguém está dizendo que ele é incompetente, ele tem que chegar e falar. Gente, eu errei, eu não errei. O problema é esse. Nós detectamos através de um estudo que esse é o problema. Porra, senão vai ficar esse negócio aí. Ninguém tem razão e todos têm ao mesmo tempo. Dilmara Oliveira, por favor, deixa a Dilmara falar, senão ela não fala, coitada. Ela está doida levantando a mão desde o início do programa. Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente questionou a questão do Pinha Tales, o que foi dito pra gente? Que era para ficar tranquilo, porque o Carlinhos Neves estaria ali, porque o Pinha Tales já tinha sido questionado lá no sul do país. Muito. E que o Carlinhos Neves faria essa transição ali. Eu não quero ficar no escritório. Isso aí, eu não quero ficar no escritório. Foi o que ele disse. Aí você traz, como o Panzi falou, o papa da preparação física e coloca ele de burocrata? Quem é que errou? Pois é, mas por isso que eu falei, ele é burocrata ou não? Ele está no escritório ou não? Porque nem isso é falado. Eu estou dizendo o seguinte só, que na preparação física, acho que ninguém aqui é maluco de dizer o contrário dele, porque ele é mesmo um papa, não sei o quê, o mundo inteiro faz assim, já fez trabalhos no mundo inteiro, na Espanha, numa série de lugares, levando o que ele sabe. Então ele sabe muito de preparação física, né? Aí você traz esta pessoa e coloca ela num serviço burocrático, é isso que ele faz? E aí nesse serviço burocrático ele não está dando certo? Então também aí vai a crítica ao Carlinhos. Isso não dá para mim. Eu quero estar ali, o meu serviço é de campo. Quando eu falo que é necessário... É disso que eu estou falando. É necessário uma entrevista, por exemplo, um depoimento... Até para explicar. Para explicar, em primeiro lugar, não só os motivos das lesões, porque isso ontem, teoricamente, era para valer ontem, né? Mas para mim não esclareceu nada. Claro. Mas, teoricamente, o motivo da entrevista tinha um pouco essa pegada, assim, né? Quando eu digo que nessa parte da falta de comunicação não é necessariamente o Carlinhos, pode ser também, é porque é uma coisa do clube. O clube tinha que se organizar e falar quem vai ser o representante e chegar lá e explicar o que está fazendo o Carlinhos Neves. Porque eu não sei o que é pior para o Carlinhos nesse momento, dizer que ele não tem participação nenhuma ou dizer que ele tem participação e a gente vai ver que é um trabalho dele que talvez não seja tão bom quanto os anteriores. Na parte mais prática, na parte de realmente cuidar da parte física. Porque esse trabalho, ao que parece, né, não está sendo bem feito. E teve até uma frase do Otaviano ontem, na entrevista, que eu achei boa, uma frase de efeito, mas que também não explica muito. Ele disse que o jogador de alto rendimento é como um carro de Fórmula 1. Né? Como ele está sempre levado ao limite, a comparação, o jogador de alto rendimento com o atleta de fim de semana e o carro de Fórmula 1 com o carro popular. O carro de Fórmula 1 é muito mais chique do que o carro popular. Ele tem muito mais dinheiro envolvido, mas ele estraga mais rápido, o motor funde mais rápido, porque ele está no limite. Sim. Então, a analogia do atleta de alto rendimento com o atleta de fim de semana. Eu acho que faz sentido, eu acho que a frase é boa e é uma frase interessante para os leigos entenderem algo importante. Só que eu acho que não explica, porque mesmo comparado com os outros atletas de alto rendimento, a média está maior. Então, é isso. Como a média está maior, eu acho que não explica, entendeu? E o trabalho comparado com outros pontos. Tem um outro ponto que eu gostaria, e eu não sei mesmo, é uma pergunta que eu estou fazendo, espero que um dia alguém consiga me responder. Se você assistir aos jogos do Atlético, e vamos pegar o Palmeiras, não só pela liderança, por favor. Pega os jogos do Palmeiras, você nota uma intensidade diferente, bem diferente. O Palmeiras é um time que se movimenta mais, o Palmeiras é um time que corre mais, e o Atlético é um time que joga numa velocidade um pouco mais baixa, pelo menos é uma percepção minha. Isso teria alguma relação com isso que o Cadu acabou de falar, fazendo uma observação de uma declaração do doutor Otaviano? Será que tem alguma relação? Jogar numa velocidade um pouco mais baixa? Porque eu acho engraçado dizer que que um dos fatores pode ser a média alta de idade, mas nos mesmos fatores você colocar que é como se fosse um carro de Fórmula 1, que trabalha em alta intensidade. Mas se um dos problemas é a faixa etária avançada, eles não vão funcionar. Mas eu acho que você quer uma complexidade pior, para piorar a situação, os mais velhos não estão machucando. Exatamente, mas é o que eu estou dizendo. Se eles correm menos, eles se machucam
com menos e são os que mais estão jogando. Mais jogaram. Eu não estou entendendo. É o que me faz não entender. Deixa eu chamar um intervalo. Você vai falar. Eu vou chamar um intervalo rápido. Fique por aí. Ainda temos muito programa aí. Até já. Os donos da bola.